Minha filha esqueceu o celular ligado e eu ouvi ela falando: "Minha mãe me dá tanto nojo." Fingi que não ouvi. Vendi minha casa e desapareci. Ela voltou da viagem feliz, até descobrir que a chave não funcionava mais. Meu nome é Sara Oliveira e tenho 68 anos. Nunca imaginei que chegaria nesta idade contando uma história como esta. Mas a vida tem dessas surpresas que a gente não espera. Às vezes penso que deveria ter guardado essa dor só para mim, mas não consigo mais. Preciso falar. Preciso que alguém entenda o que aconteceu comigo, porque por muito tempo achei que estava louca, que estava exagerando, que era só coisa da minha cabeça. Eu sempre fui uma mulher de garra, sabe? Daquelas que não desiste fácil, que enfrenta a vida de peito aberto. Mas tem coisas que doem tanto que até a pessoa mais forte do mundo pode quebrar. E foi isso que aconteceu comigo numa terça-feira de março, 3 dias depois que Fernanda tinha viajado para São Paulo. Fernanda, minha filha de 35 anos, tinha conseguido um emprego muito bom numa empresa de marketing digital e viajava sempre para São Paulo. Ficava uns 15 dias por lá fechando projetos. Eu sempre ficava feliz quando ela viajava, não porque queria me livrar dela, pelo contrário. Ficava feliz porque significava que ela estava indo bem na vida, que estava conseguindo se reerguer depois da separação. Quando ela viajou naquela segunda-feira, eu fiquei em casa cuidando do João Pedro, meu neto de 12 anos. Aquele menino é a luz da minha vida, juro. Quando Fernanda se separou e voltou para casa com ele, eu achei que ia ser difícil, que ia bagunçar nossa rotina. Mas na verdade foi uma bênção. Ter aquele menino ali, com aquela energia, aquela alegria, encheu minha casa de vida de novo. Naquela terça-feira, João Pedro estava na escola e eu estava organizando a casa, lavando as roupas dele, preparando o almoço. Vida normal de avó, né? Eu gostava daquela rotina, me sentia útil, me sentia importante na vida deles. Fernanda sempre dizia que não sabia o que faria sem mim, que eu era o anjo da guarda da família. Era umas 2 da tarde quando meu celular tocou. Era a Fernanda ligando de São Paulo, como sempre fazia todo dia para saber como estava tudo em casa. Atendi animada, como sempre atendia quando ela ligava. "Oi, filha, como está a viagem? Está tudo bem aí?" "Oi, mãe. Está tudo ótimo, os projetos estão indo super bem, acho que vou conseguir fechar uns contratos muito bons. E aí, como está o João Pedro?" Conversamos por uns 10 minutos sobre coisas normais. Ela perguntou se João Pedro tinha feito a lição de casa, se tinha comido direito, se estava obedecendo. Eu contei que tinha feito macarronada para o almoço, que ele tinha adorado, que estava ansioso para falar com ela na hora que chegasse da escola. "Ah, mãe, que bom! Você é demais mesmo! Não sei o que faria sem você cuidando dele. Olha, vou ter que desligar porque a Carla está aqui no quarto. A gente vai sair e depois tem uma reunião importante. Vai com Deus, filha. Cuida-se bem aí. Qualquer coisa me liga." "Tá bom, mãe. Beijo." Eu desliguei o telefone e continuei com minhas tarefas. Estava estendendo roupa no varal quando meu celular tocou de novo. Olhei e vi que era a Fernanda. Achei estranho porque ela tinha acabado de desligar, mas atendi mesmo assim. "Oi, filha, esqueceu de falar alguma coisa?" Só que não foi a Fernanda que respondeu. Era a voz dela, mas ela não estava falando comigo. Estava falando com alguém no quarto e eu percebi que a ligação tinha ficado ativa por engano. Ela deve ter apertado algum botão sem querer no celular. No começo pensei em desligar, porque não é certo ficar escutando conversa alheia, né? Mas aí ouvi ela falando meu nome e acabei ficando curiosa. Pensei que talvez estivesse falando de mim para a Carla, apresentando a família, essas coisas normais que a gente faz. "Ai, Carla, você não imagina como é difícil viver com minha mãe grudada em mim o tempo todo", ouvi Fernanda dizendo. Senti um aperto no peito, mas pensei que talvez fosse só um desabafo normal. Filho às vezes reclama dos pais mesmo, é natural. Mas aí ela continuou falando e cada palavra foi como uma facada. "Minha mãe me dá tanto nojo, sabe? Ela fica o tempo todo em cima de mim, me controlando, querendo saber de tudo. Às vezes tenho vontade de pegar o João Pedro e sumir daqui, ir morar longe, bem longe mesmo. Senti como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. Nojo. Minha filha sentia nojo de mim." Fernanda continuou falando, mas eu não conseguia mais ouvir direito. As palavras chegavam meio embaralhadas, como se eu estivesse debaixo da água.
Ela pensa que está sendo uma mãe maravilhosa, mas na verdade é sufocante. Não aguento mais fingir que gosto dessa situação. Se não fosse o João Pedro precisar de alguém para cuidar dele, eu já tinha saído faz tempo. Consegui desligar o telefone com as mãos tremendo. Sentei na cadeira da cozinha e ficou uma sensação estranha no estômago, como se eu fosse vomitar. Nojo. Ela sentia nojo de mim. De mim, que criei ela sozinha, que sacrifiquei tudo por ela, que abri minha casa quando ela precisou, que cuidei do filho dela como se fosse meu próprio neto. Fingir. Ela disse que fingia gostar da situação. Então, todos aqueles "obrigada, mãe", todos aqueles "não sei o que faria sem você", todos aqueles beijos na testa quando ela chegava do trabalho, tudo era fingimento, tudo era mentira. Comecei a chorar ali mesmo, na cozinha. Chorei como não chorava há muito tempo. Chorei pela menina que criei sozinha, pelo sacrifício que fiz durante todos esses anos, pela gratidão que eu achava que ela sentia e que descobri que não existia. Chorei pela ilusão que eu vivia, achando que tínhamos uma relação boa, que ela gostava de morar comigo, que éramos uma família unida. Quando João Pedro chegou da escola, às 16h, eu já tinha conseguido me recompor um pouco. Aquele menino tem um coração de ouro. Sempre percebe quando algo está errado. Perguntou se eu estava bem, se tinha acontecido alguma coisa. Disse que estava tudo bem, que era só uma dor de cabeça e preparei o lanche dele. Mas por dentro, eu estava completamente perdida. Naquela noite, deitada na minha cama, não consegui dormir. Ficava pensando em cada palavra que Fernanda tinha dito, tentando entender como chegamos nesse ponto. Eu que sempre fui uma mãe presente, carinhosa, que sempre respeitei o espaço dela, que sempre apoiei suas decisões. Onde foi que eu errei? Por que ela me via dessa forma? Nos dias seguintes, tentei agir normal, mas era difícil. Cada vez que olhava para as fotos dela na sala, cada vez que via as roupas dela no varal, cada vez que João Pedro falava da mãe, eu lembrava daquela conversa. Nojo. Ela sentia nojo de mim. Fernanda continuou ligando todos os dias, como sempre fazia quando viajava. Falava sobre o trabalho, perguntava do João Pedro, dizia que estava com saudade de casa. Eu respondia como sempre respondia, tentando parecer normal, mas por dentro estava tudo diferente. Como ela conseguia mentir tão bem? Como conseguia fingir que me amava quando na verdade sentia nojo de mim? Foi aí que comecei a pensar em coisas que nunca tinha pensado antes. Comecei a repensar toda a nossa história, todos os momentos que achei que eram especiais, todas as vezes que pensei que ela estava sendo carinhosa comigo. Será que tudo não passava de fingimento? Será que ela sempre sentiu nojo de mim e eu nunca percebi? Lembrei de quando ela voltou para casa depois da separação, há 5 anos. Ela disse que queria ficar perto de mim, que queria que João Pedro crescesse com a avó, que sentia falta da nossa convivência. Mas agora eu me perguntava, será que ela só voltou porque estava sem opção? Será que eu era apenas uma babá grátis, uma empregada doméstica que não recebia salário? Pensei em todas as vezes que cuidei do João Pedro quando ele era pequeno, quando acordava de madrugada, quando ele ficava doente, quando levava no médico, quando ajudava com a lição de casa. Pensei em todas as refeições que preparei, todas as roupas que lavei, toda a casa que mantive limpa e organizada. Será que tudo isso era visto como algo que me dava nojo nela? A cada dia que passava, a ferida ia doendo mais. Não era só a conversa que tinha ouvido, era a descoberta de que nossa relação era uma mentira. Que eu vivia numa ilusão, achando que era uma mãe querida, quando na verdade era vista como um peso, como algo que dava nojo. Foi nesse momento que uma ideia começou a nascer na minha cabeça. Uma ideia que no começo me assustou, mas que foi crescendo a cada dia. Se eu realmente dava nojo nela, se ela não aguentava mais viver grudada comigo, então talvez fosse hora de fazer algo que ela nunca esperaria da mãe nojenta que tanto a incomodava. Eu preciso contar como chegamos até aqui, porque senão ninguém vai entender o tamanho da dor que senti quando ouvi aquelas palavras. Minha história com a Fernanda começou muito antes dela nascer. Começou quando eu ainda era uma moça de 31 anos, cheia de sonhos e esperanças. Conheci o Marcos numa festa de São João. Ele era bonito, falava bem,
Tinha um emprego na metalúrgica e me conquistou com aquele jeito de homem seguro de si. Namoramos 2 anos antes de casar. Eu trabalhava como balconista numa loja de tecidos no centro de Ribeirão Preto. Ganhava pouco, mas era independente. Morava num quartinho alugado e sonhava em ter uma família. Quando descobri que estava grávida, pensei que ia ser a mulher mais feliz do mundo. Marcos ficou meio assustado no começo. Disse que não estava esperando, que a gente podia esperar mais um pouco. Mas eu convenci ele de que ia dar tudo certo, que a gente ia ser uma família linda, que nosso bebê ia crescer cercado de amor. Os primeiros meses foram difíceis. Enjoo todo dia, cansaço, aquela barriga crescendo. Mas eu estava radiante. Comprava roupinhas de bebê escondido, guardava o dinheiro que sobrava para montar o enxoval. Marcos começou a ficar mais distante. Chegava tarde em casa, dizia que era trabalho extra. Eu acreditava, porque queria acreditar. Quando eu estava de 7 meses, meus pais sofreram aquele acidente terrível na estrada de Franca. Eles tinham ido visitar minha tia e, na volta, uma carreta bateu de frente no carro deles. Morreu na hora, os dois. Eu fiquei destroçada, grávida, sem família, dependendo só do Marcos para me apoiar. Foi aí que ele mostrou quem realmente era. Em vez de me consolar, de me dar força, ele começou a reclamar que eu estava sempre chorando, que estava deprimida, que não era isso que ele queria para a vida dele. Dizia que eu tinha mudado, que não era mais a mulher alegre que ele conheceu. 2 semanas depois do enterro dos meus pais, eu estava de 8 meses, barriga enorme, quando cheguei em casa e encontrei um bilhete em cima da mesa da cozinha. Sara, desculpa, mas não consigo mais. Não estou pronto para ser pai. Você vai ser uma mãe melhor sem mim atrapalhando. Boa sorte. Ele tinha levado todas as coisas dele. Roupas, documentos, até o rádio que era meu ele levou. Deixou apenas R$ 20 no bilhete, como se isso fosse resolver alguma coisa. Eu sentei naquela cadeira da cozinha e chorei até não ter mais lágrimas. Estava sozinha no mundo, grávida de 8 meses, sem família, sem marido, sem ninguém. A Fernanda nasceu 1 mês depois, num parto complicado. Fiquei 3 dias internada no hospital público, sozinha, sem visita de ninguém. Quando trouxe ela para casa, olhei para aquele rostinho pequeno e prometi que nunca ia deixar ela passar pelo que eu estava passando. Prometi que ia ser pai e mãe, que ia dar tudo o que ela precisasse, que ia proteger ela de toda a dor do mundo. Os primeiros anos foram os mais difíceis da minha vida. Trabalhava meio período na loja de tecidos porque precisava amamentar a Fernanda de 3 em 3 horas. A dona da loja, Dona Lúcia, teve pena de mim e deixou eu levar a menina para o trabalho nos primeiros meses. Eu improvisava um berço numa caixa de papelão atrás do balcão. Quando a Fernanda completou 1 ano, consegui deixar ela com uma vizinha durante o horário de trabalho. Pagava R$ 50 por mês para a Dona Maria cuidar dela, dinheiro que fazia falta no orçamento, mas não tinha escolha. Chegava em casa morta de cansaço, mas ainda tinha que fazer comida, lavar roupa, cuidar da casa. Aos fins de semana, enquanto outras mães saíam para se divertir, eu ficava costurando roupas para fora. Aprendi a costurar com minha mãe quando era pequena, e isso me salvou. Fazia vestidos para festa, consertava roupas, bordava enxoval de bebê. Cada centavo que ganhava extra ia para a poupança da Fernanda. Quando ela completou 5 anos, consegui um emprego na prefeitura. Prestei o concurso, estudei durante meses, acordava às 5 da manhã para estudar antes de ir trabalhar. Fernanda ficava brincando no quarto, enquanto eu decorava lei, português, matemática. Ela me via estudando e dizia que quando crescesse, também ia estudar muito, que queria ser inteligente como a mamãe. Passar no concurso foi o primeiro grande alívio da minha vida. Salário fixo, estabilidade, direitos trabalhistas, finalmente ia poder dar uma vida melhor para a Fernanda. Foi quando tomei a decisão de vender a casinha que herdei dos meus pais. A casinha era pequena, no bairro do Ipiranga, uma região meio esquecida na época. 3 cômodos, quintal pequeno, mas era minha. Vendi por um valor que na época era considerado bom. Usei como entrada para comprar uma casa melhor no bairro Jardim Paulista, que estava começando a se desenvolver. A casa nova tinha 3 quartos, sala, cozinha, banheiro e uma área nos fundos. Financiei em 15 anos, com parcelas que cabiam no meu orçamento,
mesmo sendo apertado. Fernanda ia ter o quarto dela, ia poder brincar no quintal, ia crescer num bairro melhor. Lembro da cara de felicidade da Fernanda quando se mudamos. Ela tinha 7 anos e ficou encantada com o quarto novo, com o quintal onde podia plantar flores. Disse que nossa casa era a mais bonita do mundo, que eu era a mãe mais corajosa que conhecia. Naquele momento, achei que todo o sacrifício tinha valido a pena. Durante os anos da escola, fiz tudo o que podia para dar oportunidades para ela. Pagava curso de inglês, natação, violão. Acordava cedo para fazer o lanche dela. Levava na escola quando chovia. Ajudava com a lição de casa toda noite. Nas festas da escola, era sempre eu que fazia a fantasia, que levava o doce, que participava das reuniões de pais. Fernanda era uma aluna exemplar. Notas altas, comportamento impecável, elogiada por todas as professoras. Eu me sentia orgulhosa. Achava que estava conseguindo criar uma filha diferente, uma filha que ia ter as oportunidades que eu não tive. Ela falava que quando crescesse ia me dar uma vida melhor, que ia me levar para conhecer o mundo. Quando ela completou 15 anos, quis fazer uma festa. Juntei dinheiro durante 6 meses, fiz rifas, costurei até de madrugada para conseguir pagar. Alugamos um salão pequeno, contratamos um DJ, fizemos uma festa linda. Fernanda estava radiante. Disse que era a festa mais bonita que já tinha visto, que eu era a mãe mais especial do mundo. No ensino médio, ela decidiu que queria fazer faculdade de marketing. Eu não sabia nem o que era marketing direito, mas se ela queria, ia conseguir. Paguei cursinho pré-vestibular, material didático, transporte. Trabalhava extra nos fins de semana para conseguir bancar os estudos dela. Quando ela passou na faculdade particular, chorei de emoção. Minha filha ia ser a primeira da família a ter ensino superior. Ia ter um futuro melhor, ia trabalhar de escritório, ia ganhar bem. Todos os sacrifícios que fiz estavam sendo recompensados. Pagava a mensalidade da faculdade religiosamente, mesmo quando estava apertado. Era uma quantia considerável na época, mas eu pagava com orgulho, porque sabia que estava investindo no futuro da minha filha. Ela estudava muito, tirava notas boas, sempre foi uma menina responsável. Durante a faculdade, Fernanda conheceu o Rodrigo, um rapaz bonito, de família estruturada, que também estudava marketing. Eles namoraram 3 anos e resolveram casar. Eu fiquei feliz porque finalmente ela ia ter alguém para cuidar dela, para dividir a vida com ela. Ajudei a organizar o casamento. Paguei uma parte das despesas. Fernanda estava linda de noiva. Disse que queria que eu fosse a madrinha principal, que ninguém era mais importante na vida dela do que eu. Naquele dia, me senti a mulher mais realizada do mundo. Quando o João Pedro nasceu, pensei que ia explodir de felicidade. Meu primeiro neto, aquele bebê lindo que era a continuação da nossa família. Fernanda me pediu para ficar com ela nos primeiros meses, para ajudar a cuidar do bebê. Tirei férias, me mudei para a casa deles, fiz tudo o que uma avó apaixonada faz. Cuidava do João Pedro como se fosse meu próprio filho. Dava banho, trocava fralda, fazia mamadeira, acordava de madrugada quando ele chorava. Fernanda dizia que eu era um anjo, que não sabia o que faria sem mim. Rodrigo também me tratava bem, dizia que eu era a sogra que todo homem queria ter. Mas as coisas começaram a mudar quando o João Pedro completou 2 anos. Rodrigo começou a viajar muito a trabalho, ficava semanas fora. Fernanda reclamava que ele estava distante, que não ajudava em casa, que ela se sentia sozinha. Eu tentava consolá-la. Dizia que fase ruim todo casamento tem. Alguns anos depois, eles se separaram. Fernanda descobriu que Rodrigo estava tendo um caso com uma colega de trabalho. Ela ficou arrasada. Chorou muito. Disse que não conseguia mais confiar em homem nenhum. Eu sofri junto com ela, porque via que ela estava passando pela mesma dor que eu passei quando o Marcos me abandonou. Foi quando ela me pediu para voltar para casa comigo. Disse que queria recomeçar, que precisava de um tempo para se reorganizar, que queria que o João Pedro crescesse perto da avó. Eu abri as portas da minha casa sem hesitar, feliz porque íamos voltar a ser uma família. Nos últimos 5 anos, fiz tudo por eles. Cuidei do João Pedro como se fosse meu filho, ajudei a Fernanda a se reerguer, mantive a casa funcionando. Achei que finalmente tínhamos encontrado nosso equilíbrio, que éramos uma família unida e feliz.
Até ouvir aquela conversa que mudou tudo. Durante os dias que se seguiram depois daquela conversa terrível, algo dentro de mim começou a despertar. Era como se eu tivesse vivido dormindo por todos esses anos e de repente alguém tivesse acendido a luz. Comecei a reparar em coisas que antes passavam despercebidas, a analisar comportamentos que eu sempre justificava, a questionar situações que eu considerava normais. João Pedro continuava chegando da escola todos os dias, fazendo lição de casa na mesa da cozinha enquanto eu preparava o lanche dele. Mas agora, quando ele me falava sobre a escola, sobre os amigos, sobre as brincadeiras, eu prestava atenção em cada palavra que ele dizia sobre a mãe. Era impressionante como Fernanda raramente participava da vida escolar dele. Sempre era eu quem ia nas reuniões de pais, eu quem comprava material, eu quem ajudava com os trabalhos de ciências. Vó, você pode me ajudar com a pesquisa sobre animais marinhos? Ele me pediu numa quinta-feira à tarde. A professora disse que os pais têm que ajudar, mas a mamãe está sempre cansada quando chega do trabalho. Sempre cansada. Essa frase me incomodou profundamente. Fernanda chegava do trabalho às 6 da tarde, jantava, tomava banho e ia direto para o quarto assistir série no celular ou conversar com as amigas no WhatsApp. Deixava toda a responsabilidade do João Pedro comigo. Era eu quem verificava se ele tinha escovado os dentes. Eu quem colocava ele para dormir. Eu quem acordava de madrugada quando ele tinha pesadelo. No sábado de manhã, resolvi fazer um teste. Fingi que estava com dor nas costas e fiquei deitada no sofá da sala. Queria ver se Fernanda ia assumir as responsabilidades da casa e do filho. João Pedro acordou cedo, como sempre, e veio me procurar para tomar café. Vó, posso comer cereal? Ele perguntou, vendo que eu estava deitada. Pode, meu amor. Você sabe onde estão as coisas, respondi, observando a reação de Fernanda, que estava passando pela sala naquele momento. Ela nem parou para perguntar se eu estava bem, se precisava de alguma coisa. Simplesmente foi para o quarto dela e ficou lá até quase meio-dia. João Pedro tomou café sozinho, assistiu desenho na televisão, brincou com os brinquedos dele. Quando começou a reclamar de fome às 11h30, Fernanda apareceu na sala. Mãe, o que tem para o almoço? Ela perguntou, como se fosse a coisa mais natural do mundo eu estar ali doente e ela não ter se mexido para preparar nada. Não fiz nada ainda, estou com dor nas costas, respondi, esperando que ela tomasse a iniciativa. Ah, foi só o que ela disse. João Pedro, quer que eu peça uma pizza? Pizza no almoço de sábado. Enquanto eu estava ali fingindo estar doente, ela achou mais fácil gastar dinheiro com pizza do que preparar uma refeição simples para o filho. Naquele momento, percebi que ela realmente me via como a empregada da casa. Quando a empregada não podia trabalhar, era mais prático terceirizar do que assumir as responsabilidades. Durante a semana seguinte, comecei a prestar atenção nos gastos da casa. Eu que pagava as contas de luz, água, telefone, internet. Eu que comprava a comida, os produtos de limpeza, os materiais escolares do João Pedro. Fernanda contribuía apenas com R$300 por mês, uma quantia simbólica que nem chegava perto dos gastos reais, e ainda assim sempre reclamava quando eu pedia para ela ajudar com alguma despesa extra. Mãe, não posso ajudar com o dentista do João Pedro este mês, estou apertada. Ela disse numa terça-feira, quando eu comentei que o menino precisava fazer uma limpeza. Apertada. Ela que usava roupas de marca, que tinha o cabelo feito no salão todo mês, que saía para jantar com as amigas nos fins de semana. Mas para o dentista do próprio filho estava apertada. Era eu quem sempre resolvia essas situações, tirando dinheiro da minha aposentadoria. Foi então que comecei a reparar em como ela falava comigo na frente das outras pessoas. Na quinta-feira, a Conceição, minha vizinha, veio tomar um café conosco. Fernanda chegou do trabalho no meio da conversa e se juntou a nós na cozinha. Nossa, Fernanda, você tem sorte de ter uma mãe como a Sara, comentou a Conceição. Ela cuida do João Pedro como se fosse o próprio filho, mantém a casa sempre impecável, ainda cozinha essas delícias. É, minha mãe é muito prestativa mesmo, respondeu Fernanda com um sorriso que agora eu percebia ser forçado. Ela gosta de se manter ocupada, né, mãe? Desde que se aposentou, fica meio perdida sem ter o que fazer. Perdida sem ter o que fazer. Como se cuidar dela e do neto fosse apenas um passatempo para me manter ocupada.
não uma dedicação real que tomava toda a minha energia e tempo. A Conceição me olhou com cara de espanto, mas eu só sorri e mudei de assunto. Por dentro, mais um pedaço do meu coração se partiu. No final de semana, resolvi sair para almoçar com a Conceição e deixar Fernanda em casa com João Pedro. Queria ver como ela se virava sozinha com o filho. Quando voltei, às 5 da tarde, encontrei João Pedro assistindo televisão com uma vasilha de miojo vazia do lado. "O que vocês fizeram de almoço?" perguntei para Fernanda. "Ah, fiz um miojo para o João Pedro. Eu não estava com fome", ela respondeu sem tirar os olhos do celular. Miojo. No sábado, aos 12 anos, o menino almoçou miojo porque a mãe não quis se dar ao trabalho de preparar uma refeição decente. Quando eu estava em casa, João Pedro comia arroz, feijão, carne, salada, sobremesa. Na minha ausência de algumas horas, comeu miojo. Foi naquele momento que a ficha caiu completamente. Eu não era uma mãe querida que morava com a filha. Eu era uma funcionária não remunerada que trabalhava 7 dias por semana, 24 horas por dia. Cozinheira, faxineira, babá, motorista, enfermeira quando alguém ficava doente. E ainda por cima, era vista com nojo. Na segunda-feira seguinte, Fernanda ligou do trabalho pedindo para eu buscar João Pedro na escola, porque ela tinha uma reunião que ia se estender. Era a 3ª vez no mês que isso acontecia. Sempre era eu quem tinha que reorganizar minha tarde para resolver os imprevistos dela. "Vó, por que a mamãe nunca busca eu na escola?" João Pedro perguntou no caminho para casa. A pergunta dele me atingiu como um soco no estômago. Aquele menino de 12 anos já tinha percebido que a mãe não estava presente na vida dele como deveria. E eu, na tentativa de protegê-lo, sempre inventava desculpas para justificar a ausência da Fernanda. "Sua mãe trabalha muito, meu amor", respondi automaticamente, mas pela primeira vez senti nojo de mim mesma por mentir para ele. "Mas você também trabalhava quando era nova, não é? E mesmo assim cuidava da mamãe", ele disse com aquela inocência que só as crianças têm. Ele estava certo. Eu trabalhava, estudava, cuidava da casa e ainda assim nunca deixei Fernanda sentir que estava sozinha. Nunca terceirizei minha responsabilidade de mãe para ninguém. Mas agora, com toda a estabilidade que eu havia conquistado para ela, Fernanda achava que ser mãe era um favor que fazia quando tinha tempo. Naquela noite, deitada na minha cama, tomei uma decisão que mudaria tudo. Peguei meu celular e entrei no site de uma imobiliária que sempre via anúncios na televisão. Queria saber quanto minha casa valia hoje. Depois de preencher alguns dados, um corretor me ligou no dia seguinte. "Dona Sara, pela localização e características da sua casa, estimamos um valor entre 900 mil e 1.200.000 reais", ele disse ao telefone. 1 milhão de reais. Minha casinha que comprei com tanto sacrifício agora valia mais de 1 milhão de reais. O bairro tinha se valorizado muito, virou uma região nobre da cidade. Aquele dinheiro podia me dar uma liberdade que eu nunca tinha imaginado possível. Foi então que um plano começou a se formar na minha cabeça. Se Fernanda queria se livrar de mim, se eu era um peso na vida dela, se ela sentia nojo da minha presença, então eu ia dar para ela exatamente o que ela queria. Mas do meu jeito, nas minhas condições. Comecei a observar tudo com outros olhos. Cada gesto de impaciência dela, cada vez que revirava os olhos quando eu falava alguma coisa, cada suspiro pesado quando eu pedia ajuda com alguma tarefa. Tudo isso sempre existiu, mas eu sempre arranjava uma justificativa. Agora, eu via a realidade crua. Minha filha não me amava. Ela me tolerava por conveniência. A gota d'água veio na sexta-feira, quando uma amiga dela veio jantar em casa. Eu preparei uma lasanha, arrumei a mesa, servi refrigerante. Durante o jantar, elas conversavam sobre a vida, trabalho, relacionamentos. Em um momento, a amiga elogiou a lasanha e perguntou quem tinha feito. "Foi minha mãe", Fernanda respondeu. "Ela adora cozinhar. É o hobby dela." Hobby. Preparar refeição para a família tinha virado hobby, como se eu cozinhasse por prazer, não por necessidade, como se fosse uma escolha minha, não uma obrigação que assumi para que ela não precisasse se preocupar com isso. Naquela noite, depois que a amiga foi embora e todos foram dormir, sentei na mesa da cozinha com uma xícara de chá e tomei a decisão mais importante da minha vida.
Ia vender a casa, ia pegar o dinheiro e ia começar uma vida nova. Longe de quem não sabia me valorizar, longe de quem sentia nojo de mim. Mas primeiro, precisava resolver a situação do João Pedro. Não podia abandonar aquele menino inocente. Ele era a única pessoa naquela casa que realmente me amava de verdade. Ia encontrar uma forma de protegê-lo antes de executar meu plano. Na segunda-feira seguinte, Fernanda me avisou que ia viajar para São Paulo novamente. Mais um projeto importante, ia ficar uma semana fora. Dessa vez, em vez de sentir a preocupação de sempre, senti uma oportunidade se abrindo. Uma semana para colocar meu plano em ação. Uma semana para mudar minha vida inteira. Na terça-feira de manhã, depois que Fernanda partiu para São Paulo e João Pedro foi para a escola, comecei a colocar meu plano em ação. A primeira coisa que fiz foi ligar para o corretor da imobiliária e marcar uma visita para avaliar a casa. Ele disse que poderia vir na quarta-feira de manhã, horário perfeito porque João Pedro estaria na aula. Passei o resto da terça organizando mentalmente tudo o que precisava fazer. Não podia deixar nenhum detalhe solto, nenhuma ponta que pudesse comprometer minha decisão. Era uma operação que exigia precisão e sigilo absoluto. Fernanda não podia desconfiar de nada até que fosse tarde demais para impedir. A primeira pessoa que eu precisava conversar era a Conceição, minha vizinha. Ela tinha 72 anos, era viúva e sempre demonstrou carinho genuíno pelo João Pedro. Muitas vezes, quando eu saía para fazer compras, deixava o menino brincando no quintal dela. Eles tinham uma relação especial. Ela o tratava como se fosse um neto. Na terça à tarde, depois que João Pedro voltou da escola e terminou a lição de casa, fui até a casa da Conceição. Encontrei ela regando as plantas no jardim, como sempre fazia no final da tarde. Oi, Conceição, posso conversar com você sobre uma coisa importante? Claro, Sara. Entra, vou fazer um café, ela respondeu, secando as mãos no avental. Sentamos na cozinha dela, que sempre cheirava a bolo caseiro e tinha aquele clima acolhedor que só as casas de pessoas especiais têm. Conceição me serviu café em xícaras de porcelana, que eram herança da mãe dela, e ficou me olhando com aqueles olhos bondosos, esperando eu começar a falar. Conceição, preciso te pedir um favor muito especial. Vou sair de Ribeirão Preto nos próximos dias e gostaria de saber se você poderia cuidar do João Pedro por um tempo. Ela quase derrubou a xícara de café. Sair? Para onde, Sara? O que está acontecendo? Contei para ela uma versão resumida da situação. Não mencionei a conversa que tinha ouvido, mas expliquei que Fernanda tinha demonstrado que queria independência total, que eu sentia que estava atrapalhando a vida dela, que achava melhor dar um tempo para as coisas se acalmarem. Mas, Sara, você não pode simplesmente abandonar o João Pedro. Aquele menino te ama mais que tudo na vida, ela disse preocupada. Não vou abandoná-lo, Conceição. É por isso que estou pedindo sua ajuda. Você conhece a Fernanda, sabe como ela é. Se eu simplesmente desaparecer, ela vai ficar desesperada, mas não pela minha falta. Vai ficar desesperada porque perdeu a babá grátis, a faxineira, a cozinheira. Conceição fez uma cara de quem estava entendendo a situação. Ela sempre foi uma mulher observadora, tinha percebido muitas coisas que eu achava que ninguém via. Quando a Fernanda voltar de viagem e me encontrar sumida, ela vai estar perdida. Não sabe nem como funciona a rotina escolar do João Pedro, não sabe quais são os amigos dele, não conhece os pais dos colegas. É aí que você entra. Expliquei meu plano para Conceição. Ela ficaria de olho na situação. Se ofereceria para ajudar com João Pedro nos primeiros dias, enquanto Fernanda se organizava. Não como um favor para mim, mas como uma vizinha solidária que via uma família em crise. Você acha que ela vai aceitar minha ajuda? Conceição perguntou. Vai aceitar porque não vai ter escolha. Fernanda nunca fez nada sozinha na vida. Quando perceber que terá que dar conta de tudo, vai agarrar qualquer ajuda que aparecer. Conceição ficou em silêncio por um tempo, mexendo o açúcar no café. Eu sabia que ela estava pesando prós e contras, tentando entender se era a coisa certa a fazer. Sara, você tem certeza de que é isso que quer? Não é uma decisão tomada no calor da emoção? Tenho certeza, Conceição. Passei a vida inteira sacrificando tudo por uma filha que hoje sente nojo de mim. Chegou a hora de eu pensar em mim mesma. Ela suspirou fundo e pegou na minha mão. Está bem.
Vou cuidar do João Pedro o tempo que for necessário. Mas promete que vai manter contato comigo, que vai me dizer onde está, se está bem. Prometi que manteria contato com ela, que João Pedro sempre saberia que podia contar comigo, mesmo à distância. Conceição era uma mulher de coração enorme. Sabia que cuidaria do meu neto com carinho. Na quarta-feira de manhã, o corretor veio avaliar a casa. Era um homem jovem, muito profissional, que mediu todos os cômodos, fotografou cada detalhe, fez anotações em uma prancheta. Ficou impressionado com o estado de conservação da casa, com os acabamentos, com a localização privilegiada. Dona Sara, sua casa está em perfeitas condições. O bairro se valorizou muito nos últimos anos. Esta região virou uma das mais procuradas da cidade. Posso conseguir facilmente R$ 1.100.000, talvez até mais. R$ 1.100.000. Era mais dinheiro do que eu tinha imaginado. Dinheiro suficiente para comprar uma casa pequena em outra cidade e ainda sobrar uma quantia boa para viver com tranquilidade pelo resto da vida. Quanto tempo demora para vender? Perguntei. Com esse padrão de casa, nessa localização, acredito que em uma semana temos comprador. Posso já sair divulgando hoje mesmo se a senhora autorizar. Autorizei na mesma hora. Ele explicou toda a documentação necessária, os procedimentos legais, as etapas da venda. Era mais simples do que eu imaginava. Em uma semana, talvez 2 no máximo, eu estaria livre. Na quinta-feira, comecei a organizar meus pertences pessoais. Separei roupas, documentos, fotografias, algumas lembranças que tinham valor sentimental. Não era muita coisa. Uma vida inteira cabia em 2 malas e algumas caixas. O resto eram móveis, eletrodomésticos, objetos que ficariam com a casa. Foi mexendo nas minhas coisas que encontrei todas as cartas que Fernanda escreveu para mim ao longo dos anos. Cartões de Dia das Mães, bilhetinhos de quando era criança, cartas de agradecimento quando passou no vestibular. Mãe, você é a mulher mais incrível do mundo. Sem você, eu não seria nada. Obrigada por todos os sacrifícios que fez por mim. Te amo mais que tudo na vida. Ler aquelas palavras agora, sabendo como ela realmente se sentia, foi como receber uma punhalada no peito. Como uma pessoa consegue mentir tão bem por tanto tempo? Como consegue escrever declarações de amor sendo que por dentro sente nojo? Guardei as cartas em uma caixa separada. Ia deixar tudo com a Conceição, junto com o bilhete de despedida que estava escrevendo. Queria que ela entregasse para Fernanda quando ela voltasse, para que relesse suas próprias palavras e refletisse sobre a hipocrisia da situação. Na sexta-feira de manhã, o corretor me ligou com uma notícia que me surpreendeu. Dona Sara, temos 3 interessados na casa. Um deles quer fechar negócio ainda hoje, pelo valor integral, à vista. À vista. R$ 1.100.000 à vista. Era a oportunidade perfeita. Não teria que esperar financiamento, não teria que lidar com burocracias demoradas. Podia fechar a venda e sumir antes mesmo de Fernanda voltar de São Paulo. Marquei de assinar os papéis na segunda-feira de manhã, no cartório. O comprador era um empresário de São Paulo que queria a casa para a filha que ia estudar medicina em Ribeirão Preto. Gente séria, dinheiro garantido, negócio limpo. Durante o fim de semana, terminei de organizar tudo. Separei uma quantia em dinheiro para deixar com Conceição, para gastos emergenciais com João Pedro. Transferi todo o resto para uma conta nova que abri em um banco diferente. Comprei passagem de ônibus para Águas de Lindóia, uma cidade pequena no interior de São Paulo, onde sempre quis morar. João Pedro percebeu que eu estava diferente, mais quieta, mais pensativa. No sábado à noite, enquanto assistíamos televisão juntos, ele veio se sentar do meu lado no sofá. Vó, você está triste? Aconteceu alguma coisa? Olhei para aquele rostinho preocupado e senti meu coração apertar. Era a parte mais difícil de tudo isso, deixar João Pedro. Mas sabia que era temporário, que Conceição cuidaria bem dele, que eu encontraria uma forma de mantê-lo na minha vida. Não estou triste, meu amor, só pensando em algumas coisas de adulto. Você sabe que a vovó te ama muito, né? Sei. Eu também te amo, vó. Você é a pessoa mais importante da minha vida. Aquelas palavras quase me fizeram desistir de tudo. Quase me fizeram voltar atrás e aceitar continuar vivendo naquela situação. Mas aí, lembrei da conversa que ouvi,
das humilhações silenciosas, de todo o desrespeito que vinha sofrendo. Não podia mais viver assim. João Pedro, não importa o que aconteça, lembra que a vovó sempre vai estar aqui para você, tá bom? Às vezes a gente precisa fazer mudanças na vida, mas o amor nunca muda. Ele me abraçou forte, sem entender direito o que eu estava dizendo, mas sentindo que tinha algo diferente no ar. No domingo à noite, escrevi o bilhete que ia deixar para Fernanda. Foram várias versões, várias tentativas de colocar no papel tudo o que eu sentia. No final, decidi ser direta e simples. Fernanda, como você sempre disse que eu dava nojo em você e que não aguentava mais viver grudada comigo, resolvi resolver seu problema. Vendi a casa e saí da sua vida. Agora você pode viver sem sentir nojo de mim. A Conceição vai ajudar com o João Pedro até você se organizar. Cuide bem do seu filho, ele não tem culpa de nada. Sua mãe nojenta, Sara. Segunda-feira chegou com um sol radiante. Às 9 da manhã, estava no cartório assinando os papéis da venda. Às 10h30, o dinheiro estava na minha conta. Às 11, estava no terminal rodoviário com 2 malas, esperando o ônibus das 2 da tarde para Águas de Lindóia. Tinha deixado o bilhete e as cartas com Conceição para entregar a Fernanda quando ela chegasse. Tinha deixado as chaves da casa com ela também, explicado que o novo proprietário só tomaria posse na quinta-feira. Então Fernanda teria alguns dias para retirar as coisas pessoais dela. Fernanda ia chegar de São Paulo na terça-feira à noite. Ia encontrar a casa vazia, as chaves com a vizinha e o bilhete que mudaria a vida dela para sempre. Sentada no ônibus, olhando o Ribeirão Preto se afastar pela janela, senti uma mistura de tristeza e libertação. Tristeza por deixar para trás uma vida inteira de memórias. Libertação por finalmente ter coragem de escolher a mim mesma. Aos 68 anos, estava recomeçando do zero, mas pela primeira vez em décadas, estava fazendo isso por escolha própria, não por obrigação. 3 meses se passaram desde que cheguei em Águas de Lindóia. Comprei uma casinha pequena e aconchegante no centro da cidade, com 2 quartos, uma sala que dá para um jardim cheio de flores e uma cozinha onde só cozinho quando tenho vontade. Pela primeira vez em décadas, acordo de manhã e decido o que quero fazer com meu dia. A Conceição me liga toda semana para contar como estão as coisas por lá. As primeiras ligações foram as mais difíceis de escutar, mas também as que mais me confirmaram que tomei a decisão certa. Fernanda chegou de São Paulo naquela terça-feira à noite, como sempre fazia, esperando encontrar a casa acesa, o jantar pronto, João Pedro já banhado fazendo a lição de casa. Em vez disso, encontrou a Conceição, esperando ela na porta com um molho de chaves na mão e uma expressão séria no rosto. "Conceição? O que está acontecendo? Onde está minha mãe?" Foram as primeiras palavras dela, segundo me contou minha vizinha. "Sua mãe não está mais aqui, Fernanda. Ela me pediu para te entregar isso", respondeu Conceição, entregando o envelope com o bilhete e as cartas. Fernanda leu tudo ali mesmo, na calçada, sob a luz do poste. Conceição disse que o rosto dela foi mudando de cor conforme ia lendo, do branco ao vermelho. Depois a uma palidez assustadora. Quando terminou de ler, ficou em silêncio por vários minutos. "Ela não pode ter feito isso", foi tudo o que conseguiu dizer. "Fez sim, querida. E sinceramente, depois de tudo que observei ao longo desses anos, não posso dizer que a culpo", respondeu Conceição com aquela honestidade que só pessoas da idade dela têm coragem de usar. Nos primeiros dias, Fernanda tentou me localizar desesperadamente. Ligou para todos os lugares que conseguiu pensar, foi atrás de parentes distantes, procurou advogados para tentar reverter a venda da casa. Mas não havia nada que pudesse fazer. Todos os documentos estavam em ordem, a venda foi legal, o dinheiro já estava na minha conta. Foi aí que a realidade bateu de verdade. Fernanda se viu sozinha com João Pedro, sem casa, sem apoio, sem a estrutura que eu sempre proporcionei e que ela considerava garantida. Teve que alugar um apartamento pequeno, reorganizar toda a rotina, aprender a ser mãe de verdade. Conceição me contou que os primeiros meses foram caóticos. Fernanda não sabia nem que João Pedro tinha alergia a camarão. Descobriu isso do pior jeito quando ele passou mal depois de um jantar que ela preparou. Não conhecia os horários da escola, não sabia quem eram os amigos dele, não tinha os contatos dos pais dos colegas para emergências. Sara, foi doloroso de ver.
me disse Conceição numa das nossas conversas. A menina estava completamente perdida. Tinha 35 anos e não sabia nem como funciona a rotina de uma criança. Mas João Pedro, meu netinho querido, mostrou ser mais forte do que eu imaginava. Aos poucos, foi ensinando a mãe como as coisas funcionavam. Mostrou onde ficavam os materiais escolares, explicou os horários das aulas, apresentou os amigos. Em vez de ser cuidado, virou o cuidador. Conceição cumpriu sua promessa e ajudou sempre que foi necessário. Buscou João Pedro na escola quando Fernanda tinha reuniões que se estendiam, fez almoço para ele quando a mãe estava viajando, ofereceu o apoio que uma família precisa ter. Mas sempre deixou claro que era uma ajuda temporária, que Fernanda precisava aprender a se virar sozinha. O mais interessante foi observar como Fernanda mudou ao longo desses meses. Sem mim para resolver tudo, ela teve que crescer, assumir responsabilidades que sempre delegou para mim. Aprendeu a cozinhar pratos simples, a organizar a casa, a participar da vida escolar do filho. Ela está virando mãe, Sara, me disse Conceição no mês passado. Devagar, mas está. João Pedro me contou que ontem ela ajudou ele com um trabalho de ciências até tarde da noite. Disse que foi a primeira vez que a mãe realmente prestou atenção nos estudos dele. Também soube que Fernanda começou a fazer terapia. Conceição comentou que ela estava frequentando uma psicóloga no centro da cidade, tentando entender como chegou no ponto de perder a mãe dessa forma. Espero que esse processo a ajude a se tornar uma pessoa melhor, uma mãe melhor. Quanto a mim, estou descobrindo quem sou longe do papel de mãe sacrificada e avó dedicada. Faço aulas de pintura nas terças e quintas, participação de um grupo de caminhada todas as manhãs, tenho almoçado com amigas novas que fiz na cidade. Pela primeira vez em décadas, tenho tempo para mim mesma. Também comecei a frequentar um centro de convivência para idosos aqui da cidade. Tem um senhor chamado Alberto, viúvo de 70 anos, que tem me feito companhia para ir ao cinema e tomar café. Ainda é cedo para dizer o que vai dar, mas é bom ter alguém que me trata com carinho e respeito, que ouve minhas histórias e se interessa de verdade pelo que tenho a dizer. O dinheiro da casa está me dando uma segurança que nunca tive na vida. Posso pagar minhas contas sem preocupação, comprar roupas novas quando quero, viajar para conhecer outras cidades. Semana passada fui passar um fim de semana em Campos do Jordão, coisa que sempre quis fazer, mas nunca tive oportunidade. João Pedro e eu mantemos contato através da Conceição. Ela me passa recados dele, me conta como ele está na escola, como está lidando com toda essa mudança. Semana passada, ele mandou um desenho para mim, um retrato da nossa família. Ele, eu, a Fernanda e até a Conceição. No verso, escreveu: Vó, você me ensinou que amar não é ficar grudado, é cuidar mesmo de longe. Te amo. Quando li aquilo, chorei por uma hora inteira. Mas não foram lágrimas de tristeza. Foram lágrimas de orgulho por ter criado um menino tão sábio, tão maduro para a idade dele. E também foram lágrimas de alívio por saber que tomei a decisão certa. Fernanda ainda não tentou entrar em contato comigo diretamente. Conceição diz que ela tem perguntado sobre mim, se estou bem, onde estou morando, mas ainda não teve coragem de tentar uma aproximação. Talvez ainda esteja processando tudo o que aconteceu, entendendo sua parcela de culpa nessa história. Não sei se um dia vamos nos reconciliar, honestamente. O que sei é que não pretendo mais aceitar migalhas de afeto, não pretendo mais viver para servir aos outros enquanto sou tratada com desprezo. Aprendi que amor próprio não é egoísmo, é necessidade. Se Fernanda quiser me ter de volta na vida dela, vai ter que ser em outros termos. Com respeito, com reconhecimento, com gratidão verdadeira pelo que fiz por ela. Não aceito mais fingimento. Não aceito mais ser tolerada por conveniência. Hoje, aos 68 anos, finalmente aprendi uma lição que deveria ter aprendido muito antes. Ninguém tem o direito de nos fazer sentir pequenos, nem mesmo nossos próprios filhos. E quando isso acontece, não é traição se afastar, é autopreservação. Minha nova vida não tem o glamour dos filmes, nem a perfeição dos contos de fada. Mas tem algo que me faltou durante décadas: dignidade. E isso, descobri, vale mais que qualquer declaração falsa de amor. O sol está se pondo aqui, em Águas de Lindóia, pintando o céu de laranja e rosa. Vou preparar um chá de camomila,
ler algumas páginas do livro que comprei ontem e dormir cedo. Amanhã tenho aula de pintura e almoço com o Alberto. Simples assim. Minha vida, minha escolha, minha paz. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.